Nós vamos estudar agora o primeiro tipo de função, que são as funções, função polinomial de primeiro grau, tá bom? Esse é o primeiro caso que nós vamos estudar. Dentro da função polinomial de primeiro grau existem dois tipos, que é a função afim e a função linear. As duas são funções de primeiro grau, mas elas têm particularidades diferentes, tá bom? Então vamos para a primeira. Chama-se função polinomial de primeiro grau ou função afim, esse é o nome dado à função polinomial de primeiro grau, toda função real que tem esse tipo. O que significa? Ela sempre vai ter essa cara, essa estrutura. É como se isso fosse uma fórmula geral para representar a minha função afim. Então, lembre que eu posso chamar a minha função de f de x ou de y. Então, f de x é igual a ax mais b. Tá bom? Sempre que a função tiver essa cara ou essa estrutura, ela é chamada de função afim. E detalhe importantíssimo, meu a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o meu a for zero, essa parte some e só vai ficar o b. E o b, nesse caso, é uma constante, tá bom? Então, esse é o caso geral de uma função de primeiro grau, chamada de função afim. Ela tem essa estrutura. O número real a é a taxa de variação da função e o número real b é o termo constante da minha função. O que isso quer dizer? Vamos fazer um paralelo com o exemplo do taxista que eu dei para você. Esse a é o valor em reais que o taxista cobra por quilômetro rodado. O b é o valor fixo denominado bandeirada. Então observa que eu simplesmente peguei uma situação contextualizada e envolvi aqui letras para poder fazer a sua representação. Tudo bem? Então, A é chamada taxa de variação, também conhecido como coeficiente angular, e B, que é o termo constante da função, também é conhecido como coeficiente linear. Quando B é igual a zero, a função afim toma esta forma. Então, o que acontece? Quando esse B, que é a minha parte constante, ele vale zero, eu só fico com A vezes x, que continua sendo uma função de primeiro grau, porque vamos lembrar como é que a gente determina o grau de uma função ou de um polinômio. É o valor do expoente que está aqui no x. Então, nos dois casos, é 1, então ela é de primeiro grau. Com A diferente de zero, nesse caso ela é chamada de função linear. Então, observa que dentro da função de primeiro grau existem dois tipos, a função afim e a função linear, tá bom? A função afim tem essa estrutura, y igual a ax mais b, e a função linear tem essa estrutura, f de x igual a ax, ok? Tudo tranquilo até aqui? Então esses são os dois tipos de funções que nós vamos estudar dentro da função polinomial de primeiro grau. No caso, os dois exemplos são funções cujo gráfico ele é uma reta, e no caso da função linear, ela vai ter uma proporcionalidade direta. Então vamos ver aqui algumas definições, né? Então, a primeira delas é essa que eu acabei de falar. Numa função linear, y igual a f de x, o ax, né? Y igual a ax, y é diretamente proporcional a x, sendo que a taxa de variação a é a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá, recapitulando. Função de primeiro grau do tipo linear. A parte b é igual a zero, eu só tenho a parte igual a ax. Nesse caso, existe uma proporcionalidade direta. O que isso quer dizer? À medida que uma variável aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. À medida que uma variável diminui, a outra diminui na mesma proporção. Isso é proporcionalidade direta. E essa proporcionalidade direta está totalmente vinculado ao A, que é a minha taxa de variação. Ok? Vamos lá. O gráfico de uma função afim é uma linha reta não paralela aos eixos. Toda função do primeiro grau, seu gráfico é uma reta. Ok? Só que eu tenho duas possibilidades. O gráfico pode ser uma reta que vai nessa direção ou nessa direção. Quando eu fizer um exemplo numérico, vai ficar mais fácil para você compreender. Mas o que eu quero dizer com isso? A posição como a minha reta se comporta, eu digo que ela é crescente ou decrescente. E como que eu faço essa análise só de olhar para a minha função? Eu analiso o valor do meu A, que é meu coeficiente angular, né? Minha taxa de variação. Se a minha taxa de variação for um valor positivo, ou seja, maior que zero, eu sei que a minha função é crescente. Agora, se o meu A tiver um valor negativo, ou seja, menor que zero, eu sei que a minha função é decrescente. Ok? Na função afim y igual a x mais b, se zero é do domínio de f, nós temos que f de zero é igual a b. Logo,
o gráfico de f contém esse ponto, 0b. O que isso quer dizer? Quando a gente for desenhar o gráfico de uma função e você substituir, né, o seu x por 0, o que vai sobrar vai ser o seu b. Esse b, ele é a interseção da sua reta com o eixo y, tá bom? Eu vou fazer um exemplo numérico e no exemplo numérico que eu vou fazer vai ficar mais claro para você compreender essa ideia, tá? Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: para você verificar qual é a interseção do seu gráfico com o eixo y, basta você olhar o valor do b. O valor do b te diz qual é o ponto dessa interseção. Vou fazer com você aqui um exemplo numérico, tá? Extremamente algébrico, tirando a letra D, né, que é o esboço, é uma parte um pouco geométrica, para a gente poder discutir os tópicos da função. Então vamos para o enunciado. Para a função real f de r em r, o que significa isso? Lembra? Esse conjunto aqui, ó, também chamado de conjunto partida, esse aqui também chamado de conjunto chegada. Então esse conjunto partida e eu tenho esse conjunto chegada, os dois casos eu posso trabalhar com todos os números reais. Por que eu posso trabalhar com todos os números reais? Porque a minha função não tem nenhuma restrição, ela não apresenta problema em nenhum ponto, tá bom? É a ideia de domínio de função. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar aqui a função. Então a minha função é f de x, também pode ser chamado de y, é igual a 5x mais 1. Essa é a minha função. E aí na letra A, ele pede para a gente calcular o valor da função em alguns pontos. Ele quer primeiro que eu calcule o valor da função no ponto 3, depois ele quer que eu calcule o valor da função no ponto menos 1 e depois ele quer que eu calcule o valor da função no ponto 0. Bom, vamos fazer isso então. O que isso quer dizer? Calcular o valor da função nesses pontos nada mais é do que, observa, a minha função, não eu chamei de f de x? Aqui não está escrito f de 3? Significa que eu troquei esse x por 3. Então, eu quero saber o valor da função naquele ponto específico, ok? Então, onde aparecer x na minha função, eu vou trocar por 3. Então, vai ficar 5 vezes 3 mais 1. Aqui você faz a conta. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. Eu vou fazer isso para os outros dois. Em todo lugar onde aparecer x, eu vou trocar pelo valor que está dentro do parênteses. Então, nesse caso, menos 1 mais 1. 5 vezes menos 1 é menos 5. Menos 5 mais 1 é menos 4. E aqui no ponto 0. 5 vezes 0 mais 1. 5 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Ou seja, esses são os valores da minha função nos pontos dados, ok? Letra B, determinar a raiz da função. O que é determinar a raiz de uma função? Determinar a raiz é saber para qual valor de x aquela imagem vale 0. Ou seja, para eu poder encontrar a raiz de uma função, basta eu pegar a minha função, que nesse caso é 5x mais 1, e eu vou igualar essa função a 0. Eu estou dizendo que o meu y tem como imagem o número 0. E aí eu resolvo essa equação. 5x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre 5. Esse é o valor da minha raiz. Então, ou seja, no ponto menos 1 sobre 5, eu sei que a minha função vale 0. Letra C fala o seguinte: calcular o número real cuja imagem é 11. Vamos fazer aqui no cantinho. Letra C. Bom, vamos lá. Imagem, o que é imagem? Imagem é o valor que você obtém quando você substitui o x por um certo número. Aqui eu estou dizendo que a imagem é 11. Eu não sei qual é o número que partiu para chegar no 11. É exatamente isso que eu quero descobrir. Então eu quero saber qual é o x que me dá o y igual a 11. Então, em outras palavras, é simplesmente pegar a minha função e igualar a minha função a 11. E aí eu vou pensar que número eu substituo aqui para quando fizer essa conta, isso resultar em 11. Então, é só você resolver essa equação. 11 menos 1, 5x é igual a 10. Então, x é igual a 10 dividido por 5. X é igual a 2. Pronto, esse é o valor da minha função, né? Minha função vale 11 para x igual a 2. E, por fim, esboçar o gráfico cartesiano. Olha só.
Para poder fazer o esboço desse gráfico, nós temos várias técnicas para fazer o esboço. Você pode utilizar ali ponto a ponto, só que nesse caso eu vou explicar para você já de uma forma bem mais direta, bem mais fácil a compreensão. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o nosso plano cartesiano e já vou utilizar o conceito de raiz e o conceito de coeficiente linear, tá? Então, primeira coisa, para poder fazer o esboço do meu gráfico, eu vou fazer o esboço, obviamente, num plano cartesiano. Eu preciso saber qual é a raiz da minha função, que eu já tenho, e preciso saber qual é o meu coeficiente linear. Então, aqui eu vou desenhar o eixo, né, do meu plano. Então, lembre que plano cartesiano é como se fosse uma interseção, né, de duas linhas, formando aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o meu eixo Y, aqui eu tenho o meu eixo X. E aí, bom, já que a minha função é uma função afim, ela é uma função de primeiro grau, então isso aqui é uma função afim, ela é de primeiro grau. Então eu já sei, sem sombra de dúvidas, que o gráfico vai ser uma reta, tá? E agora eu preciso saber como que essa reta se comporta, se ela se comporta assim, se ela se comporta assim. E detalhe, para eu poder desenhar uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Um desses pontos eu vou marcar sobre o eixo X e o outro sobre o eixo Y. O X vai ser a minha raiz, que é o que nós encontramos no item B. A raiz, ela é marcada no meu eixo X. Então, vou vir aqui no meu eixo X e vou marcar o ponto, ó, menos 1/5. Menos 1/5, digamos que tá... Vamos usar uma escala, vamos dizer que aqui é o ponto 1. Então, 1/5 está mais ou menos aqui. Então, esse aqui é o ponto menos 1/5, ok? E o ponto que eu vou marcar no eixo Y vai ser o meu coeficiente linear, que é quando o meu x vale 0, que é exatamente o que nós encontramos nessa parte da letra A. Então, meu coeficiente linear é 1. Então, vou marcar esse ponto aqui, que é o meu ponto 1. Tá vendo? Então, agora eu tenho um ponto no eixo X, um ponto no eixo Y. Lembrando que esse ponto do eixo X é a minha raiz, eu obtive ele igualando a minha função a 0, e esse ponto que está no meu eixo Y é o ponto quando eu calculo o meu x igual a 0. Agora que eu tenho os 2 pontos, eu vou ligar esses 2 pontos, só que eu vou estender, né, porque isso aqui é uma função. Então, essa reta, certo? Vamos colocar mais retinho aqui. Então, essa reta é a reta que representa o gráfico, né? O gráfico da minha função. Lembrando que ela é infinita para os dois lados e, como eu falei, aqui eu marquei esses 2 pontos, que são as interseções, e essas interseções servem para eu poder desenhar o meu gráfico. Então, se você souber dessas 2 informações, você já consegue desenhar o seu gráfico que representa a sua reta. E observe algumas coisas importantes. Primeiro, é uma função crescente, já que o meu A é 0, então essa é a posição de uma função crescente, diferente da decrescente que ficaria nessa posição, ok? Espero que tenha ficado claro, vou fazer com você agora alguns exemplos contextualizados e estudando aqui o tópico de função de primeiro grau.